São Pedro, o nosso primeiro Papa, era um homem de temperamento sanguíneo. Existe um tema que se estuda em psicologia chamado caracterologia, que descreve 4 tipos básicos de temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Vale a pena vocês pesquisarem o assunto na internet ou comprarem um livro sobre este assunto, que nós padres vemos inclusive no seminário. Por quê? Porque temperamento vai compor a nossa personalidade, juntamente com o caráter. E temperamento é herdado, mas temperamento não é um determinismo, do tipo síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não. São ímpetos, são impulsos, são movimentos primeiros da alma, que podem ser perfeitamente controlados a partir da ascese, que é a vida espiritual, as práticas espirituais. E o temperamento sanguíneo é um temperamento que tem características positivas, como todos os temperamentos, mas que também tem as suas tendências viciosas. Eu gosto de falar de tendências e não de defeitos. Porque quando a gente fala de defeito, parece que estamos falando de uma coisa que veio para ficar, que é permanente, que não pode mudar. E a própria psicologia moderna nos alerta quanto a esse tipo de linguagem que nós usamos. Ah, eu sou assim. Nunca diga eu sou assim, se tratar de um vício. Ah, eu tenho a tendência a, ou eu costumo, é bem melhor do que eu sou. Porque uma coisa que eu costumo fazer, eu posso parar de fazer. Uma coisa que eu tenho tendência a fazer, eu posso parar de fazer. Agora, quando eu digo eu sou e acabou. Não tem o que fazer. São mensagens que vão para o inconsciente e ficam ali cristalizadas. E tem muita ascendência sobre nós. Então, cuidado com isso. Hoje eu não vou dar aqui uma aula de caracterologia. Apenas estou introduzindo o assunto para vocês entenderem melhor o que eu vou falar sobre São Pedro e São Paulo. Então, São Pedro, como sanguíneo, era inconstante, impetuoso. Uma hora queria morrer por Jesus, outra hora não conheço este homem. Negou Jesus 3 vezes. E vejam que um homem simples, pescador, amava Jesus. A negação foi fruto de uma fraqueza. E Deus não olhou para isso. Escolheu Pedro para a maior função dentro da igreja que nascia. E aqui eu faço um parêntese. Jesus montou a Igreja Católica, ele é o nosso fundador. Até se você for para a Wikipédia, vá lá, coloque Igreja Católica Apostólica Romana Wikipédia, que é a enciclopédia virtual. Vocês vão ver lá quem é o fundador, está escrito Jesus. Pegue qualquer outra igreja cristã,
E ponha para você ver se o fundador é Jesus, não é? E tem gente que prefere outras igrejas aí, né? Com respeito devido ao que possam estar fazendo de bom. Pois bem, a própria história fala da sucessão de papas. E essa é a estrutura que Deus quer. Porque a Igreja Ortodoxa, que nasce de um cisma do catolicismo, não concorda com isso. Eles têm vários patriarcas, o que obviamente vai ferir a unidade. Eu sou administrador de empresas, bacharel pela UNB. Não existe isso, uma empresa ter 4, 5, 10 cabeças. Você vai ter sempre um presidente, depois você pode ter até, 2 vice-presidentes, mas normalmente é um. Aí você tem uma estrutura de diretoria, depois vem gerência, supervisão. E o chão da fábrica. E Deus sabe o que funciona e o que não funciona na sociedade humana. Ele é autor da administração também. Ele é autor de tudo de bom que possa acontecer na humanidade, no mundo, no universo. São Paulo, que junto com Pedro, são os pilares da igreja. Lembrem-se que a nossa igreja tem 4 notas. Una, onde quer que você vá no mundo, a liturgia é a mesma. Quando eu falo que é a mesma, no sentido dos gestos, da estrutura de altar. Às vezes, numa terça-feira, vai se celebrar um santo num determinado lugar, que é o padroeiro daquele lugar, daquela paróquia, perdão. Enquanto a igreja está com outra celebração, essas pequenas variações acontecem. Porém, o rito católico é unificado no mundo inteiro. No mundo inteiro, quando vocês virem esse gesto, o padre vai estar dizendo: o Senhor esteja convosco. Quando vocês virem esse gesto, corações ao alto. No mundo inteiro, numa solenidade, vocês vão ver o padre incensando o altar no início, ou pelo menos deveria ser. Se não está incensando numa solenidade, é porque não está seguindo o padrão. Então a igreja é una, santa, católica. Católico quer dizer universal. Santa, cuidado. Tem gente que vai dizer: ah, não, padre, então a igreja é toda santa, não tem pecador? Tem. A igreja é santa no seu fundador, na sua doutrina, nos seus sacramentos e nos seus membros santos. Entendam. E por último, apostólica. Quer dizer que tem por fundamento os apóstolos. Especialmente esses 2, que nós celebramos de modo especial. E vejam que, na liturgia, nós vamos aprendendo também a história do cristianismo. Hoje, no mundo inteiro, se celebra São Pedro e São Paulo. Os principais eventos da vida de Jesus são celebrados através da liturgia. Então, o nosso culto é organizado, pedagogicamente, para o bem do povo de Deus. E não existe só uma pedagogia, senão que também toda uma psicologia. Como, por exemplo, o uso do incenso perfumado, que agrada o olfato. A beleza, por exemplo, dos vitrais. Aqui a gente não tem nenhum. Estamos até provisoriamente, nesta capela, enquanto fazemos uma pequena reforma na capelinha. Mas, normalmente, as igrejas têm toda uma catequese nos seus quadros, nos seus vitrais. Toda paróquia tem a via sacra.
para ajudar o fiel a meditar sobre a paixão do Senhor de modo visual. Então, nós queremos elevar o povo de Deus a Deus pela beleza, pelos 5 sentidos. O olfato pelo incenso, os olhos pela arte, os ouvidos pela música. Vocês não vão ver isso em outros lugares. Vão ver, aqui tem incenso, mas não tem arte sacra. Ali tem alguma coisa de arte, mas não vai ter o incenso. Música costuma ter em todo lugar. E a igreja é assim porque ela é especialista em Deus e em ser humano. E ela tem o papel de religar o ser humano a Deus. Daí a raiz da palavra religião, religare em latim. São Paulo, colérico. Coléricos também são impetuosos, são líderes, pessoas destinadas, obstinados, o que começam, terminam. Pessoas corajosas. Mais uma vez, eu não vou esgotar aqui as características dos sanguíneos, dos coléricos. Tá? Espero estar com isso chamando a atenção de vocês para este tema, que vai ajudá-los na sua caminhada. Por quê? Aliás, por que não? Como? A partir do momento que você vir as tendências viciosas do seu temperamento, aquelas que você tem, você deve trabalhar para neutralizá-las. E aí da terapia direção espiritual está valendo tudo. Cuidado para não entrar no script do tipo, a mulher fica reclamando que eu sou grosso, que eu dou piti, mas eu sou colérico. Tá, você é colérico, controle seu piti. Ela casou comigo sabendo. Não! Amor requer compromisso. Hoje a gente vive esse comodismo, essa letargia espiritual. Ninguém se esforça por ninguém. Não era o Zagalo que dizia, vão ter que me engolir, né? Não é assim. Então para que você vai a mim tanto fazer adoração para continuar a mesma pessoa? Essa fé está oca se ela não está lhe transformando. Vejam, São Francisco de Sales era colérico. E ninguém dizia porque ele era extremamente manso. E por quê? As paixões estavam sob o controle da razão e da vontade. Por isso nós precisamos alimentar o intelecto com boas leituras, com formação. Agora o católico de hoje, que formações ele tem? Catequese de primeira comunhão e crisma, só. Os melhorzinhos ainda leem a Bíblia, seja fisicamente, seja através daquelas mensagens que vêm pelo WhatsApp, a pregação do padre fulano, do Beltrano. Mas quem quer ser santo não pode ficar só com isso. Isso é muito pouco. E aí a gente vai ver a pessoa tem pós-doutorado na sua profissão. Ou seja, noves fora. O que a gente deduz? A profissão é mais importante do que a caminhada cristã. Não estou desencorajando ninguém a chegar ao pós-doutorado não, até porque nós devemos ser, enquanto cristãos, os melhores profissionais que nós pudermos ser. Mas esse pós-doutorado tem que estar a serviço da santidade. E não a santidade prejudicada pelo pós-doutorado, que é o que está acontecendo hoje em dia. Pela casa dos meus sonhos, por realizações puramente humanas, de uma vida que está sendo vivida na horizontal e não na vertical. Pode sonhar com a sua casa, sim, mas
a construção dessa casa não pode gerar uma loucura de uma busca de dinheiro por uma casa nababesca que prejudique o seu tempo com a sua família, que prejudique o seu tempo na igreja, que deixe você estressado e doente. É isso que é louco hoje em dia. Louco! Então, vejam que fantástico. Deus, apesar da fraqueza de Pedro, não deixou de chamá-lo, porque com certeza sondava o seu coração. Sabia o que estava lá no fundo. Mesma coisa, São Paulo. São Paulo perseguia os cristãos. Arrancava as pessoas de casa, arrastando, prendia. Ele estava a caminho de Damasco, quando caiu do cavalo. A expressão caiu do cavalo vem daí. Derrubado por essa visão de Jesus, que o converteu. Ele ficou cego, depois teve que ir a Ananias para ser batizado, e aí começa a história desse grande apóstolo. E Deus via as suas virtudes. São Paulo não perseguia os cristãos porque ele era ruim. Pelo contrário, era por virtude, porque ele era judeu convicto. E achava que os cristãos eram uma seita perniciosa, que prejudicava a verdadeira fé, que na cabeça dele era a fé judaica. E que de fato foi a verdadeira fé. Deus começa a se revelar no judaísmo. Mas depois Jesus vem e funda o cristianismo. Então, São Paulo agia em consciência. Ele não agia por maldade. E Deus viu essas virtudes nele. E assim o chamou. Agora vejam. Pegando Pedro e os demais apóstolos, na paixão de Jesus, eles vazaram, para usar um verbo jovem, velho. Abriram o gás. Quando Jesus morreu na cruz, quem é que estava lá? Só um, o mais novinho. São João, e 3 mulheres. Engraçado, né? Eu sempre digo que em todo ato religioso tem sempre mais mulher, até aí, aos pés da cruz. Caríssimos homens que me escutam, vamos ajudar a salvar a nossa raça, a nossa espécie, que está em extinção. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Determinadas ideologias que circulam por aí. E o que me preocupa é essa baixa religiosidade, essa baixa espiritualidade. Homens que agem como se isso fosse uma ocupação feminina. O que é próprio do homem no domingo é tomar cerveja, assistir o futebol, né? Depois de ter jogado uma boa pelada com os amigos. Cara, você vai parar no quinto dos infernos se você não sair dessa vibe, meu irmão. Você pode jogar sua pelada, não tem problema assistir seu futebol, mas priorize Deus. Siga o belo exemplo da sua esposa, tenha vergonha na sua cara. Como é que você quer ser o chefe da sua família dando esse péssimo exemplo? Seus filhos estão olhando para você, meu irmão. Que só fica aí se requebrando no pagode com um copo de cerveja, fala sério. Cabeça oca. Veja, eu estou falando desses que colocam o pagode e a cerveja como eixo central do seu domingo. Pagode saudável, de letra saudável, tudo bem, beleza. Pode dar uma requebradinha, sem problema. Mas, se a sua alegria existencial gira em torno de uma bola, de um pagode, de uma cerveja, você está fora do eixo.
aqui na igreja, quando a gente convoca o que for, adoração, terço, qualquer coisa, eu reparo que quando vem 20 pessoas, 17 são mulheres, 3 são homens. Dos 3 homens, um é velho, já não tem fôlego para correr atrás de uma bola, de repente teve que parar de beber porque a cirrose estava quase chegando, né? Aí o velho estava tomando conta do menino, que é o segundo homem, traz o menino. E o terceiro é um jovem, graças a Deus, que vem salvar a imagem masculina. Mas, gente, reparem isso. Reparem isso. E aí, homem não convida homem para ir à igreja, para ir a uma catequese, por quê? As mulheres convidam. As mulheres estão falando mais de Deus. Você é apóstolo, meu querido? No seu ambiente de trabalho? Ou tem respeito humano? Cadê o macho? É macho para brigar e não é macho para enfrentar? A pecha de Carola, de Beato, deixa eu falar. Que bom que você tem a pecha de Carola e de Beato. Melhor que de cachaceiro e mulherengo. Agora tem quem prefira as outras pechas. Vejam que na paixão de Jesus, os apóstolos eram medrosos, covardes. E tudo mudou após Pentecostes. Veio o Espírito Santo, conforme prometido. E obviamente que as certezas da fé, a principal delas sendo a ressurreição, geraram outros homens, de outras atitudes. Então, nós devemos procurar também seguir esses exemplos, porque nós temos essas certezas e as nossas certezas são ainda maiores, porque lá a fé estava começando. Nós já temos quase 2000 anos de história. Quantos milagres, quantas revoluções não aconteceram na história da humanidade a partir do advento de nosso Senhor Jesus Cristo? E o Espírito Santo foi enviado não só para eles, para a igreja inteira, está conosco. Nós recebemos a plenitude dos seus dons no sacramento da confirmação. E aí somos mornos, somos parados, somos católicos de missa dominical, R$1 de esmola no sinal, um agasalhinho na época do frio, na campanha do agasalho, uma cestinha básica e um par de orações à noite, está tudo bem? Não está tudo bem, não. Isso é mediocridade. É uma espécie de tibieza. Veja, se você se converteu agora, isso é virtuoso. A criatura não fazia nada. Agora tem gente que está há 15, 20 anos na igreja só aí. E aí, tanta missa, tanta homilia, tanta meditação, para quê? Para em casa, está em crise matrimonial? Ah, não. Será que não dá para entender que tem alguma coisa errada aí? Eu estou começando a entrar num tema chamado conversão. E santificação. Conversão significa uma mudança de vida. Então, no sentido mais estrito, acontece quando a gente estava numa seita, ou não acreditava em Deus, ou estava afastado da igreja e volta, me converti. Então eu saio do mundo. No segundo momento eu tenho que tirar o mundo de mim, isso é santificação. Agora saibam vocês que no sentido amplo, nós falamos de 1, 2, às vezes até 3 conversões. Porque nós somos fracos, às vezes a gente vai afrouxando, vai ficando morno. E aí precisa de um chacoalhão. E tão bom que esse chacoalhão venha de alguém da família, de um amigo, para evitar o chacoalhão que vem do alto, que às vezes é um tumor.
Aí, engraçado, né? Num minuto a pessoa faz novena, promete andar os 18 quilômetros da Via Sacra lá de Trindade, ir a Aparecida, carregar uma cruz do tamanho dele ou dela. Tem pessoas que não fazem isso para tirar vícios. Precisa ser um tumor maligno para ameaçar a vida física. A pessoa não consegue enxergar que a vida espiritual é mais importante, que se continuar nesse vício, do mulherengo, do cachaceiro, vícios sexuais e o que for, vai haver a morte espiritual que é pior, que é eterna. E aí muitas vezes a gente deixa de enxergar os benefícios de um tumor. Porque quantos tumores não trouxeram homens e mulheres de volta para a igreja, que a partir dali se converteram e foram santos? Santos que não estão canonizados, mas que estão no céu, porque levaram a vida boa depois da sua conversão. E quantos aqueles que morreram por causa do câncer, mas morreram reconciliados com Deus? Eu vou morrer repetindo aqui, na sua oração, não peça para viver muito. No parabéns para você, não cante muitos anos de vida. Cante santidade de vida. E peça a Deus para viver o suficiente para se salvar. Agora só vai ter coragem de dizer isso para Deus quem realmente tem fé. Toda pessoa apegada a essa vida tem um desafio de fé. Não acredita, às vezes, na eternidade, ou que a eternidade é melhor do que esta vida. Lembrem-se que nós temos 3 inimigos da alma. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. Então, apego ao mundo me desordena, me desorienta no que diz respeito ao nosso principal objetivo existencial. Vejam que na psicologia tomista, eu fiz um curso sobre psicologia tomista, a psicologia de Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja. Uai, mas Santo Tomás não era teólogo? Sim, mas tem toda uma psicologia nas obras de Santo Tomás. Tem toda uma psicologia na própria Bíblia. Jesus inspirou Mark Baker a escrever Jesus, o maior psicólogo que já existiu, por exemplo. Santo Tomás então fala da importância de fugirmos dos prazeres proibidos e de enfrentarmos as tristezas da vida. E aqui eu quero fazer um parênteses sobre a tristeza, porque é bem óbvia a necessidade de se fugir dos prazeres proibidos. Que é o quê? Embriaguez. Uma bebida alcoólica é um prazer? Sem dúvida. Jesus tomava vinho também. Matéria aqui do sacramento da Eucaristia. Mas eu tenho que ter um limite. Sexo é no casamento. Comida até o limite da saciedade. Então, o prazer proibido é a gula, comer em excesso, é a luxúria, a irresponsabilidade sexual. Muita gente não sabe que os vícios no campo da sexualidade são tão devastadores quanto a cocaína. Estude, vá lá para a internet e veja. E se alguém tem esse tipo de vício, procure tratamento. Eu estou à disposição para ajudar, porque você vai precisar de tratamento espiritual, psicológico e muitas vezes medicamentoso, dependendo do grau de dependência desses prazeres. Porque o sistema dopaminérgico está de cabeça para baixo. Existe medicação sim para baixar a libido.
É igual o dependente químico que vai para uma fazenda de recuperação e fica sem a droga, o corpo precisa se desintoxicar dessa droga chamada dopamina, caindo constantemente na corrente sanguínea. Esse tipo de vício gera depressão quando a pessoa não está ali vendo pornografia ou cometendo qualquer tipo de ato que permita esse prazer sexual. Então, meus irmãos, para tudo tem solução nessa vida, mas a pessoa precisa cair na real. Primeiro precisa se reconhecer doente e procurar ajuda, sem ter vergonha, sabendo que nós sacerdotes vamos manter o sigilo, os psicólogos mantêm sigilo, os psiquiatras também. Então quem estiver aí, procure ajuda, ainda tem tempo. Então, fugir dos prazeres proibidos e enfrentar as tristezas. A tristeza na psicologia acontece quando ela está sempre atrelada a um sentimento de perda. A gente fica triste quando perde alguma coisa, ou quando a gente não consegue obter alguma coisa. Então, tristeza está relacionada à posse. A posse, inclusive, até de um bem espiritual. Uma virtude que eu não estou conseguindo trabalhar, de certa maneira, pode me causar tristeza. Não vou me delongar muito nesse discurso, quero dar apenas a noção básica para vocês entenderem um pouco melhor essa psicologia tomista. A tristeza, então, enquanto emoção, vai atuar como sintoma. Então, a partir das minhas tristezas, eu posso ver onde está o meu tesouro. A pessoa que fica muito triste por uma perda financeira, por um prejuízo material, pode ser avarenta. Pode ser que não esteja entendendo que vão-se os anéis, ficam os dedos. A pessoa que não consegue superar um luto, poderia estar na idolatria. Essa pessoa que se foi, tinha mais valor para ela do que Deus, porque agora ela está revoltada com Deus. Então vejam como a gente pode usar a tristeza a nosso favor, e vejam como a tristeza é uma coisa boa. E tem a tristeza do bem, vamos chamar assim, porque é a tristeza de quem está arrasado por um prejuízo, que não vai ter como recuperar. É uma tristeza que puxa a pessoa para baixo, que deprime. Agora a tristeza que me faz ir ao confessionário, porque eu humilhei você, da última vez que a gente discutiu. A tristeza que me faz ir pedir perdão, essa tristeza está a serviço do bem. E ela mostra o quê? Uma humildade aí por trás, uma fé em Deus, porque quem reza o Pai Nosso sabe que tem que estar reconciliado com os outros. Eu fiquei irado porque fiquei magoado. E aí a prática religiosa me mostra, caramba, por mais que eu tivesse razão, eu não tinha que brigar, que humilhar a pessoa. A humildade me leva lá. A fé me leva lá. E essa tristeza é ótima, é saudável. Porque, gente, tudo que Deus faz é perfeito. A doença tem sintomas, não é? E não são sintomas que denunciam a doença? Pois bem, a gente vê, hoje em dia, tantos casamentos falindo, tantas famílias se desfacelando, por conta dessa dificuldade da fuga dos prazeres e desse desafio do enfrentamento das tristezas da vida. E aqui eu vou dar para vocês uma receita
Uma receita para você ter um casamento feliz. Em primeiro lugar, entenda de uma vez por todas. Se você se diz cristão, você tem que começar a dar sem esperar nada em troca. Se você está dando alguma coisa para alguém, o que quer que seja, e está esperando em troca, você precisa trabalhar esse sentimento de injustiça. Se você parou de dar alguma coisa porque enquanto dava, recebia, está errado. Não está vivendo o que Jesus ensinou. Tem talvez uma neurose de justiça aí por trás. Vejam a medida. Santo Alberto Hurtado, um santo chileno. Temos que dar, dar, dar. Ele repete o verbo 3 vezes. Até doer. A dor é a medida. E eu vou esticar a corda até doer, sem esperar nada em troca. Ai, mas eu estou fazendo um sacrifício tão grande, padre, pela minha esposa. E eu não vejo sinal de mudança. Aleluia, glória a Deus, que bom. Porque aí você está sendo maximamente santo. Aí você está amando maximamente. Por isso, o padre Alir Sanagiotto escreveu um livro fantástico. Compre quem tiver com problema matrimonial. Quanto pior a pessoa com quem você convive, melhor para você. Porque é a pessoa difícil que me coloca à prova nas virtudes. Então, a primeira coisa, amar é dar sem esperar nada em troca. Outra coisa, dá a outra face. Ah, mas eu não aguento. A criatura só me critica. Criticou aqui, oferece aqui. Critica de novo, critica mais. E o verdadeiramente humilde vai ver, peraí, tudo bem, que aqui eu sei que ele está exagerando. Mas tem alguma coisa ainda por trás dessa crítica que eu possa fazer? Digamos que o marido está reclamando da arrumação da casa. Tem alguma coisa em consciência que eu posso fazer para a casa estar um pouco mais arrumada? Vai por aí, foca no seu desafio de virtude, porque o demônio vai sempre trabalhar o quê? O incômodo. Você vai ficar com a dor da crítica, com a injustiça, porque antes a casa vivia de perna pro ar, agora ela está 80% arrumada. O demônio vai colocar uma lente de aumento na frente do seu marido, nos defeitos dele, para você enxergar só defeitos, para a relação começar a apodrecer. É isso que você quer? Olha, quanta emoção ruim não entra nos nossos corações por causa da pouca fé, por causa da visão distorcida, por causa desse vitimismo que existe na sociedade. A sociedade ensina a gente a ser vítima. A psicologia fala de um tema chamado impotência aprendida. Nós aprendemos a ser impotentes. Uma expressão que eu acho ótima, nesse sentido, para ilustrar o que eu estou falando aqui, é o ninguém merece. Cara, se a gente olha para Jesus, a gente vai falar o quê? Se a gente olha para a via sacra, eu mereço. Sim ou não? Outro ponto, perdoar 70 vezes 7 vezes. Andar 1 quilômetro a mais. Então, o marido está reclamando da comida. Melhora esse cardápio, ainda coloca uma sobremesa boa. Olha aí. Então, o cristão está só preocupado em dar e agradar. Olha que interessante. Não tem aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Vale a pena ler, Gary Chapman. Mas aquele livro ali me preocupa por um ponto. Não estou falando da intenção do autor. O livro fala no sentido de se descobrir quais são as linguagens do amor, ou a linguagem, que normalmente é uma, sei lá, uma, duas, por ali,
de cada pessoa. Porque de repente, você está se lembrando sempre das datas importantes, né? As mulheres, aliás, lembram até da data do primeiro beijo, é tão engraçado isso. Eu, quando quero entrevistar o casal para saber a história, né, da relação, eu pergunto à mulher. O homem não sabe nada. A mulher sabe tudo, quando foi o primeiro beijo, quando foi aquele primeiro olhar. Elas têm todas as datas. Não é no caderninho, não, é na cabeça. Então, de repente, a linguagem do amor dessa pessoa é receber um presente, telefonema, uma paparicação nessas datas importantes. A outra pessoa são os atos de serviço. Levar o cachorro para passear, botar o lixo na lixeira e por aí vai. O outro gosta de quê? Dormir de conchinha, beijo, abraço, toque físico. A outra pessoa gosta de reconhecimento, palavras de afirmação. Maravilha! Só que eu falo o seguinte, criatura, leia Gary Chapman, mas não fique só em uma linguagem do amor, não, mesquinho. Você descobriu que para sua esposa o mais importante são os atos de serviço, você vai focar nisso, não fale aí. Mas eu pergunto, qual é o ser humano que não gosta de uma palavra de afirmação, do reconhecimento? Embora nós cristãos não vamos ficar esperando elogio, palavra de afirmação, reconhecimento para fazer as coisas, não. Mas que no fundo isso é bom. Dale Carnegie, inclusive, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz, dê a outra pessoa uma reputação pela qual vale a pena lutar. Então você começa a reconhecer uma determinada virtude da sua esposa, começa a elogiar, você pode ter certeza que ela vai se achar bonita na fita e vai querer manter aquela fama dela que ela tem perante você. Agora, esposa, não faça as coisas só por causa do elogio, não. Porque o que a gente faz no cristianismo tem que ser de graça. Eu estou falando só de algo que funciona de acordo com a psicologia humana, dada a ferida do pecado original. Agora, o cristão vai achar bom, afinal de contas, antes de mais nada, eu estou fazendo o outro feliz. Olha a diferença. Não é porque eu sou o rei da cocada preta, eu sabia, eu sou o cara, eu faço bem feito. Para nós, não. O importante é ver o outro feliz. É o bem por trás do meu ato. Então, descubra a linguagem do amor da sua esposa, do seu marido, mas faça as outras coisas todas. Isso é santificação. Isso é a prática do cristianismo dentro de casa. Porque tem gente que vai procurar ser santa fora. E muitas vezes está procurando ser santo fora, por quê? Porque gosta de palmas, elogio. E isso é soberba, e soberba é pecado. E aí você está se enganando. Esse bem que você está fazendo está completamente corrompido. Porque não é mais virtuoso, é pecaminoso. Todo ato tem que ser analisado não só na sua bondade em si mesma. Por exemplo, o ato de dar esmola, em si é bom. Porém, se eu dou esmola, porque aqui agora eu quero mostrar para as minhas ministras da Eucaristia o quanto que eu, Padre Fernando, sou bondoso, eu quero que elas comentem com as outras pessoas que eu dei uma esmola de R$50, meu ato está completamente pervertido pela minha intenção. Mateus 7,12 diz o quê? O que quereis que vos façam, fazei-o vós primeiro. Então, criatura, ao invés de reclamar, minha esposa não me abraça, padre, ela é seca. Abrace e beije essa criatura. De repente ela vai precisar ser condicionada. Conversa com ela sobre a história afetiva dela. Quantas pessoas não descobrem que por trás daquela mãe seca, houve avós secos, ninguém dá o que não recebeu. Simples assim. Então, faça isso, caramba. Vamos lá, vamos raciocinar, cabeção, vamos funcionar aqui.
Se você gosta de abraço, se você abraça, não está rolando o que você gosta? Por que a iniciativa tem que ser do outro, peste? Deixa quieto, foca no que você gosta. Eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo uma vez. Eu chateado com a pessoa da família, porque toda vez era eu que ligava, que marcava para sair, que me lembrava. Aí chegou uma hora, e eu padre, hein? Olha só, padre. Não é porque nós padres somos seres do Olimpo, não. É porque a gente tem uma obrigação maior de viver isso que a gente prega, isso que a gente sabe, que é inclusive que vai tornar o homem feliz. Aí eu falei, quer saber? Vou dar um gelo. Não vou ligar não. Vamos ver se a criatura sente falta e tal. Olha a criancinha de 5 anos que a gente tem dentro de nós, que às vezes, né, toma conta. E aí, a outra pessoa começou a mandar umas mensagens, porque sacou que, né, eu tinha ficado chateado. E aí o Espírito Santo diz, cabra, que bobagem. Olha só, se você, pela outra pessoa da sua família, é bem recebido, é bem tratado, vocês passam um bom momento juntos, que diferença faz? Se é ele que está chamando, se ele se lembrou ou não, o que importa é vocês estarem juntos. E não é muito melhor você ser essa pessoa que está sempre lembrando, que está preocupada, né, em ter um convívio familiar? Olha aí como nós somos mesquinhos. Olha quanta pequenez. Então nós precisamos começar a transcender isso. Senão a gente está brincando de ser cristão. Por último, e não menos importante, eu estou dando aqui, gente, a receita mínima para o casamento feliz. O que o catecismo ensina? Obras de misericórdia. Uma das obras espirituais. Perdoar as injúrias. Que está lá no perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas reforçado e dito de outra maneira no catecismo. E depois, suportar com paciência os defeitos do próximo. Quem crescer na paciência vai crescer no amor, porque não é possível amor sem paciência. E existem mais duas. Dar bom conselho e corrigir os que erram. Em outras palavras, fazer a DR. Discutir a relação, mas não para ficar colocando só as minhas questões, as minhas magoinhas e de modo grosseiro, pelo amor de Deus, temos que falar com caridade. Mas, sobretudo, você, mulher, se lembrar que você tem que ser a ponte para o seu marido e para o céu. Você, marido, se lembrar que você é a ponte para o seu marido e para o céu. Porque enquanto o casal estiver pensando na felicidade conjugal, no príncipe encantado e na princesa, a coisa não vai funcionar. Muita gente se decepciona e se separa no início do casamento porque diz o quê? Eu não achava que fosse assim, eu imaginava que o casamento fosse outra coisa. Desce das nuvens, pisa no chão. Acorda, Alice, porque o coelho já está indo longe. Então isso aí, se seguirem essa receita, amar é dar sem esperar nada em troca, dar outra face, andar 1 quilômetro a mais. O que eu estou pedindo, o que eu estou carente, o que eu quero que o outro faça, sou eu que vou fazer, e em grande quantidade. Andar 1 quilômetro a mais, se eu acho que fiz bem feito, eu faço um pouco mais. Dar bom conselho, corrigir os que erram, suportar com paciência os defeitos do outro, isso vai fazer toda a diferença no seu casamento. Quando é que você vai parar e começar a elaborar uma estratégia para melhorar a qualidade da sua relação? Vai continuar se deixando engolfar pelo corre-corre? Eu costumo dizer sempre que o corre-corre é a conta da pessoa socialmente incompetente, espiritualmente incompetente, porque é o corre-corre que faz com que eu não tenha tempo para rezar o terço, para meditar sobre a Bíblia. E você está correndo atrás de quê? A gente tem que correr atrás de Cristo, a gente tem que correr atrás do céu. Isso é que deve ocupar os nossos pensamentos. E eu quero terminar aqui com um exemplo fantástico que me deixou de cara, que vem do mundo do futebol. É
a vida de um jogador chamado Sadio Mané. Ele é senegalês, joga no Liverpool. É um dos atletas de maior sucesso na atualidade, tanto que recebeu de ninguém menos que Lionel Messi o voto de melhor jogador do mundo em 2019. O atacante africano de 27 anos, porém, não segue o padrão das principais estrelas do futebol e dispensa itens de luxo em nome da caridade. Olha aí. Aspas. Por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamante e 2 jatinhos? Parêntese. Ele ganha, traduzindo em reais, o equivalente a 800 mil reais por semana. Por semana. Então, por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamante e 2 jatinhos? O que isso significaria para mim e para o mundo? Olha o eixo existencial dele. Questionou Mané em entrevista atribuída a publicações como Tele Dakar e o canal Mais Esporte Afrique, que cobriram jogos da seleção senegalesa na data da FIFA. O jogador, que iniciou sua carreira profissional no Metz da França e passou pelo Red Bull de Salzburg, na Áustria, antes de consagrar-se como campeão europeu, contou que construiu escolas e estádios e frequentemente fornece dinheiro, roupas e comida a pessoas mais pobres na África. Olha que coisa linda! Passei fome, tive que trabalhar no campo, passei momentos duros, jogava futebol descalço, não tive a mesma educação que outros, mas hoje, com o que conquistei no futebol, posso ajudar meu povo. Olha aí. E vocês pensam que ele fez uma mansão na Babesca? Ele quando vai para o Senegal, ele vai para o bairro pobre dele, para a família dele, ele deve ter melhorado a casa, óbvio. Mas vejam que pessoa diferente. Vejam que modelo de empresário a gente tem aqui. Porque ele não deixa de ser empresário da própria carreira. Quantos empresários aí riquíssimos? Todo o dinheiro que ganham é para quê? É para ter uma casa melhor, é para ter uma segunda filial, é para disputar riqueza com fulano, com Beltrano, é para ficar trocando de carro todos os anos. Será que isso é necessário? O que vai te levar mais para o céu? Fala para mim. Como você gasta o seu dinheiro? É só com você? Quanto do seu dinheiro vai para a caridade? Quanto do seu dinheiro ajuda nas obras da igreja? Porque a gente está vendo o católico cada vez mais mesquinho. Tudo tem que ser o toma lá da cá. Eu já falei e repito. Igrejas virando churrascarias, pizzarias, restaurantes, porque tem que ter uma contrapartida. O fiel, às vezes, não é capaz de ver que o teto está caindo, que o padre está fazendo uma campanha e simplesmente chegar até aqui. Então, a partir de hoje, eu vou doar tanto. Não. A gente vai se acostumando assim. A gente vai se acostumando com um padrão baixo. O padrão cristão, é alto. Santidade é isso. Vigília constante. Engraçado que a pessoa entra na empresa, aprende a gerência da qualidade total, né? Um dos pilares da gerência da qualidade total, que ele vive muito bem na empresa e ajuda os funcionários a também fazerem o mesmo, é a busca do zero defeito. A busca do zero defeito é o sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Então, caríssimos, vamos hoje pensar o que vai mudar. Hoje você não pode sair, sabe por quê? Se você sair daqui, entre hoje e amanhã, durante a semana, você não fizer nada, em função do que eu falei hoje aqui, vai pipocar um Padre Fernando com um tridente. Vocês vão querer ver essa cena feia? Cutucando você, Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.